Os colonizadores alemães fundaram uma civilização que hoje honra toda a nação brasileira. Petrópolis, sem dúvida a meca do turismo no estado do Rio de Janeiro. A rodovia Washington Luiz leva a Petrópolis em menos de 1 hora. A paisagem, mesmo no centro urbano, é algo que fica inesquecível. Um acervo que está em uma garagem e pode se perder. Essa é a situação do arquivo da Produções César Nunes. Nessa edição do documentário, a gente vai contar para você um pouco da história dessa produtora e falar da importância desse acervo para a cidade de Petrópolis e para o Brasil. O documentário começa agora. Antes do evento televisão, o brasileiro, de uma forma, ele tinha algumas formas para se informar, né, com matérias jornalísticas. Era o rádio, né, e o cinema, né, que tinha essa função de fazer essa informação audiovisual. Então, antes de qualquer filme, antigamente nós tínhamos o jornal, né, o cinejornal, atualizando, no caso, o espectador na semana, os acontecimentos. Me lembro que na minha época, que eu já peguei a época da ditadura militar, eram jornais que mostravam concurso de Miss, reunião social com os presidentes militares, enfim, era uma coisa até, eu diria, superficial, porque tinha a questão da censura. Memória, não importa se você tem num acervo, por exemplo, um acervo do cinejornal, um tempo em que havia ditadura, em que havia censura, que só se falava de reunião social e concurso de Miss Brasil, isso é um retrato de uma época. Isso é material a ser pesquisado. Antes da ditadura, enfim, nós temos o registro, por exemplo, da morte de Getúlio Vargas, a grande comoção, o suicídio de Getúlio Vargas, a grande comoção que houve após o suicídio, o cinema, os cinejornais, o cinejornal, fez o registro disso de uma maneira... É maravilhoso assistir aquilo hoje. O cortejo no Rio de Janeiro e São Borja também, enfim, com a chegada do corpo,
Foi o cinema foi responsável por esse registro. Os jornais de cinema foram criados na época da ditadura de Getúlio Vargas, a partir de 1930, porque o Getúlio queria ter um veículo de comunicação com o povo e de propaganda. E naquela época o que estava em alta era o cinema, né? Tinha o rádio e tal, não tinha televisão, o cinema era o veículo adequado para isso. Então, ele criou leis obrigando os cinemas, as casas exibidoras, a toda semana, em todo o programa, colocar um jornal falado, um jornal das coisas do país, né? E assim fez a França, com Les Actualités Françaises, os americanos, os ingleses, e o César Nunes fazia o Estado do Rio. Não houve ninguém naquela época que fizesse o Estado do Rio, senão ele, e preferentemente Petrópolis. Então, o cinema era obrigatório passar o jornal com as notícias. E muita gente ia ao cinema para se inteirar das notícias, porque não havia televisão, o rádio era uma coisa que entrava por um ouvido e saía pelo outro, a imagem do cinema é que registrava isso. E o César viu nisso uma forma de fazer uma profissão, de ganhar o seu dinheirinho, e foi muito feliz nisso. Isso aqui conta a história, por exemplo, hoje de Petrópolis tem 520 filmes. Desde Getúlio Vargas passeando na Coelha, inauguração do Obelisco, Garrincha Soares no 16 de março, show do Jair Adriane, as posses dos prefeitos, vereadores, enchentes de 66, vários títulos importantes. Mostra então o quê? Esse acervo pode ser utilizado nas escolas, inclusive aqui em Petrópolis. O acervo eram 12 estantes, dessas igual que estão aqui atrás de mim, 12 estantes, ficava no edifício Sino. Então o acervo era César Nunes, com Paulo Nunes e Renato Nunes. Que é, no caso, Renato meu tio, Paulo meu pai. Com o falecimento do Renato, em 1990, aí meu avô cancelou, fechou lá no Cinda e todo o acervo veio aqui para casa, do Paulo Nunes. Aí ele vendeu uma parte, né, para o Arquivo Nacional, e a outra parte ficou aqui. Desde então, ele mesmo, Paulo Nunes, ia catalogando aos poucos e tentando negociar, ver se preservava esse acervo aqui em Petrópolis, para não deixar de sair de Petrópolis, né? Petrópolis arrasada pela fúria das tempestades. Os rios serenos enfureceram-se e trouxeram o desabrigo, a desolação, a morte. Bairros inteiros sofreram com as sucessivas trombas d'água de dezembro de 1965 e o número de vítimas foi enorme. Esse acervo veio para cá em 1990 e desde então uma parte dele foi para o Arquivo Nacional e a outra parte ficou aqui em casa, na residência, com meu pai, Paulo Nunes. Preservou até 2008. Com o falecimento dele, eu comecei a catalogar, tirar filmes de caixa, né, para não estragar. E aí hoje o acervo está aqui, dentro dessa garagem, já 25 anos dentro de uma garagem, tentando preservar para disponibilizar esse acervo para pesquisa educacional e cultural para a comunidade petropolitana. Bem, vamos passar óleo para bronzear a pele. Há chapéus de todos os tipos e para todos os gostos.
Sem dúvida, a nova moda nas praias cariocas veio concorrer para embelezar mais ainda essas garotas que são de tirar o chapéu. O acervo já foi utilizado, está sendo utilizado até hoje, para pesquisa de livro, para minissérie na TV, para faculdades, para colégio. Todo mundo procura o acervo para uma utilidade, ou para fazer matérias em TV e minissérie, ou em filmes, ou para pesquisas de livro, ou matérias em faculdade, até tese, né? A hora de dizer adeus a um automóvel é muito triste. Anúncio e mais anúncios até aparecer um interessado. Ou então rodar semanas com aquela plaquinha. Estas coisas só servem para aumentar a agonia da despedida. O único jeito é comprar, lembrando que um dia vai vender, como fazem os proprietários de Volkswagen. Economiza em combustível. Cada loja da Tucal tem tudo para a família toda. Moda feminina, moda masculina, lingerie, cama, mesa e banho, móveis, utilidades domésticas, moda infantil, brinquedos. Pare com esse negócio de andar de loja em loja procurando presentes. Vá direto à Ducal mais próxima e descubra um magazine completo lá. Além de economizar combustível, você ganha nos preços e tem à sua disposição o crediário mais fácil da cidade. Me desculpe, meu bem, eu tenho que levar Titi ao aeroporto. Ele tem um potente motor de 52 HP Nem me lembrei, Titia. e bitola mais larga nas rodas traseiras. Onde é que você foi? Levar Titi ao aeroporto. Fuscão 1500, para quem não tem tempo a perder. O César, vocês hoje tem aquela Galeria Cristal ali, não tem? A Galeria Cristal na Avenida era o prédio do Jornal de Petrópolis, antigo. E várias entidades tinham um escritório ali em cima. Então, quando botaram abaixo para fazer a Galeria Cristal, mantendo a fachada, porque a fachada está mantida, então foi embora o Teatro Experimental, o César Nunes, o Américo Zaco, fotógrafo, o Campinho, e era uma família que nós tínhamos ali, né? E confraternizávamos e conversávamos muito. Mas o que eu sei de interessante do César é que ele andava pelas redações de jornal, porque ele andava muito com o Paim de Carvalho, andava muito com o Alcindo Gomes, com o Valdemar da Tribuna, e eles eram muito engraçados, muito alegres, e às vezes faziam noitada na rua, tomando uma cervejinha, um cafezinho e tudo, e falando bobagem. Então o espírito do César era essa pessoa muito alegre, muito dada, e além de tudo, além de cineasta, ele tinha uma coluna no Jornal de Petrópolis chamado Em Dia com a Notícia, que ele noticiava tudo, né? Ele ouvia falar e tal, noticiava, dava aquela pitadinha de humor. E isso é o que eu sei do César, e eu convivi com ele, eu gostava muito dele. Comecei a fazer a catalogação em 2008. Já estou em 1.820 títulos. Ainda tem 2 estantes para fazer. É um trabalho lento, né? Porque estou fazendo praticamente sozinho, então tem que ir fazendo com calma, aí buscar, saber quais as imagens que aparecem. Aparecem imagens inéditas, tem coisas que eu não sei o que é, porque não tem som, não tem título. Mas a catalogação está indo devagar, mas já está em 1.820 filmes, né? E do Brasil todo, não só de Petrópolis, mas tem do Brasil todo. Né? Um país sem memória é um país fadado a um insucesso. O Márcio Nunes, por exemplo, ele é dono de um acervo, um acervo particular, que acho que está praticamente todo em película, e que esse acervo está
provavelmente vai se perder se alguém não digitalizá-lo, né? Porque não tem apoio para conservar esse material. Ele tem imagens raríssimas de Petrópolis feitas para cinejornais. Então, se eu não me engano, tem a corrida que tinha aqui, uma série de outras. Eu acho que tem Getúlio Vargas passeando por Petrópolis quando ele se hospedava aqui no Rio Negro, né? Enfim, todo esse material ele pode ser perdido e ninguém liga para isso. Isso é o mais incrível. A história de Petrópolis, ela se faz através da memória. Se não tiver uma memória guardada, não se tem história. E esse acervo do César Nunes é o acervo cinematográfico da memória de Petrópolis. Há o acervo fotográfico, que muitos fotógrafos deixaram alguma coisa, a maioria jogou tudo fora, mas o cinematográfico, o único que existe é o do César Nunes. E ele filmou as pessoas, ele mostrou as pessoas na intimidade, nas solenidades. Então é um registro vivo da Petrópolis antiga. Então o cinema é o registro vivo da vida. E ele fez isso. Esse projeto se chama Memória em Película, que é um livro em português e inglês, que vai ser feito pelo Flávio Mena Barreto, que já fez o livro do Hotel Quitandinha, do Traços de Queller também, que preservou a planta da cidade. E quem vem nesse projeto? O projeto vem preservar o acervo, com a reforma das latas, dos projetores, digitalizar os filmes, criação de um site. Tudo que for digitalizado vai para um site para quem quiser fazer uma pesquisa. E o livro, né? O próprio livro em português e inglês, que vai contar a história não só da produção de César Nunes, mas dos filmes que tem aqui. O projeto já foi aprovado pelo Ministério da Cultura e através da Lei Rouanet, agora é a captação, né? E vence em dezembro esse projeto, né? Que já foi renovado, foi aprovado ano passado, tentando buscar patrocínio, né? Os clubes brasileiros estão procurando contratar jogadores bons a peso de ouro. Ele é bom, muito melhor do que o Caporinha. O cinema é cíclico, né, no Brasil, o cinema de uma maneira geral, né? Os filmes, longas, enfim, nós temos ciclos de alta produção, pouca produção, enfim, isso já é característico do cinema. E o cinejornal, como não existe mais, né, não existe mais cinejornal, então é assim, o que não existe mais, o brasileiro deixa para trás e deixa morrer. E isso é impressionante, porque aí a gente não tem acervo, a gente não tem fonte de pesquisa, ou nós temos um caso desse que tem uma pessoa que tem, mas que ela precisa de verba, de dinheiro para digitalizar, por exemplo, esse material. E de onde vem essa verba? A quem interessa a memória? A quem interessa a cultura, a educação no país? Né? Porque essa verba não aparece. Empresas de iniciativa privada vão investir desde que aquilo gere lucro. Mas será que a memória pode gerar lucro? Lucro de capital e, no caso, ela incentiva produções intelectuais, ela incentiva tanta coisa boa. O verão carioca vive em pleno apogeu, com as praias sempre cheias do que há de mais interessante para se ver. No Arpoador, como em todas as outras praias, a moda moderna é o uso de chapéus dos mais variados tipos e formatos que protegem a cabeça contra o sol, dando ao mesmo tempo mais beleza ao cenário. A gente vê uma riqueza dessa numa garagem, podendo se perder. Você acha que aqui no Brasil
há uma negação com a memória, há um problema que ninguém se preocupa em conservar a memória, porque é um acervo vivo. Está numa garagem se perdendo. Você acha que no Brasil tem isso? Essa negação com a memória, essa valorização? Aqui em Petrópolis tem, né? Porque não é muito pródigo com... A gente já vê aí, ó, Carneiro Malta, Professor Werneck, tem vários. Se eu começar a falar, tem vários que eu assisto aqui que eu não escuto nem falar aí fora, que as pessoas nas aulas, do colégio, também não devem nem saber quem foram essas pessoas que levantaram a cidade, né, de Petrópolis, assim como o César Nunes, que levavam os filmes daqui de Petrópolis para São Paulo, para Bahia, para o Brasil todo, então divulgava a cidade. Então eu acho que eu tenho aqui a história dessa pergunta, eu tenho a resposta aqui comigo, dentro da garagem. Um acervo está aqui dentro, a resposta está aqui. Por falta, eu corro atrás, tento tirar o acervo daqui, mas a tua resposta está aqui, ó. Viva, dentro da garagem, esse acervo com imagens raríssimas, podendo se perder, se deteriorar, porque às vezes a película, apesar de ser muito resistente, acaba também melando, estragando, né? Quase todos os bairros do Rio são ligados à Zona Sul. Mas o principal atrativo do bairro, ou melhor, da cidade de Copacabana, é a sua magnífica praia, que atrai verdadeira multidão nos dias de intenso calor, coisa que é comum aos cariocas. Essa foi mais uma edição do documentário. Para ajudar o acervo, basta fazer contato pelo e-mail que aparece aí na tela. Se você tiver sugestões de documentários ou de assuntos para as próximas edições, mande um e-mail para telejornalismo@tvpop.org.br. Nós temos encontro marcado no próximo mês. Até lá!